Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala que é o Renan e você está no canal Broken Ape Games para mais um Broken Review. Dessa vez é com um jogo bastante recente e que me surpreendeu dado ao estilo de gameplay e recursos que ele oferece. E eu estou falando aqui de Wheel World, que é um jogo sobre ciclismo. Eu vou ler a sinopse dele para eu não precisar ficar me estendendo nesse tópico e a gente poder partir, porque eu realmente acho que vale bastante a pena a gente falar sobre o jogo, que são suas mecânicas. Porque em sua narrativa a gente vai mergulhar no mundo de Well World como Kate, uma ciclista escolhida por espíritos ciclísticos ancestrais. Corra contra equipes de elite, aprimore sua bike e realize um ritual de grande mudança para salvar um universo à beira do colapso. Sua bike é o seu destino. Então, é isso que eu falei. É uma coisa bastante abstrata e que parece ser bastante bizarra, mas nesse mundo, corridas de ciclismo são extremamente comuns e aí, tal qual Velozes e Furiosos, você pode estar andando com a sua bike ali no mapa, tocar a sinetinha para outro ciclista e uma corrida se iniciar, assim como a gente vai ter circuitos e corrida ponto a ponto. Ok? Basicamente esses são os estilos de corrida que a gente vai ter. E permeando essa história, o que a gente vai ter também? Como a Kate ela acordou e encontrou esse espírito ciclístico ancestral, esse espírito ele está em uma bicicleta já bastante depredada, o que ele fala que os seus equipamentos lendários foram roubados. Então, o seu objetivo no jogo se torna percorrer o mapa e recuperar os itens para remontar a bicicleta. Então, em cada parte do mapa você vai ter sinos gigantes que você vai liberar uma área com algumas atividades que você tem que concluir corridas e desafios, ganhando pontos de respeito e podendo assim desafiar os líderes que estão com esses equipamentos. É uma mecânica já, digamos assim, tipo esquema Need for Speed, sabe? Que você tem que chegar a um determinado ponto, ganhar do líder, aí você ganha o carro dele ou as peças e isso vai aprimorando a sua bicicleta cada vez mais. Mas um ponto que me chamou bastante atenção no jogo, primeiramente, ele é desenvolvido pela Masshot e distribuído pela Annapurna Interactive. A Annapurna ela costuma distribuir jogos bastante diferentes do padrão, e esse não é diferente em relação ao seu visual, principalmente, porque ele tem um estilo artístico desenhado 3D muito interessante e que torna a exploração do mundo bastante gostosa, bastante leve. Todo jogo ele é bastante leve de forma geral e bastante interessante de você ficar percorrendo, procurando itens, fazendo saltos aqui e acolá. Agora vamos para a parte que realmente mais chamou a atenção, que é a parte das corridas e que eu não esperava o tanto de modificações que a sua bicicleta pode ter. Porque basicamente você vai poder trocar todas as peças dela, né? O quadro, a roda, o guidão, o banco e etc. Só que eu não esperava que você fosse ter realmente uma diferenciação. Eu achei que ia seguir uma linha de, por exemplo, da roda A para a roda B, você vai ter um update na velocidade ou no controle. E não é bem assim, porque você vai encontrar rodas e partes de equipamento que vão ter um desempenho melhor em um terreno específico. Por exemplo, no começo a gente encontra algumas rodas que se chamam rodas amadoras. Essas rodas, pelo nome, não são as melhores, mas para correr nas primeiras pistas que você vai começar, ela sustenta bem. Você vai conseguir ter um controle legal da bicicleta, você vai conseguir realizar a movimentação dela de uma forma bem bacana. Porém, quando a gente vai, por exemplo, para uma outra parte do mapa que já envolve uma questão mais de correr na terra, você vai conseguir encontrar em algumas partes itens que vai favorecer a sua corrida nesse tipo de estrada. E vai fazer uma diferença significativa para você ter esses equipamentos e poder trocar dependendo a pista que você vai correr. Eu achei bastante interessante, eu sinceramente não esperava. Quando eu vi o anúncio do jogo, eu achei que fosse uma coisa mais do gênero narrativo, como ele realmente é, com corridas de bicicleta, mas que fosse uma coisa meio genérica, sabe? Você tem a questão estética da bike, mas que a roda e outros componentes, apesar de diferentes atributos, seguissem esse mesmo padrão. E não é.
né, você vai ter diferentes habilidades no quesito de aderência ao terreno, de controle de bicicleta, de velocidade, do quanto você consegue um desempenho melhor no salto. Então tudo isso, quando a gente combina com o visual do jogo, eu acho que ele fica ainda mais interessante, ainda mais atrativo, e eu colocaria ele sim como uma das grandes surpresas do mês de julho, que foi... Eu tô gravando em julho ainda, então está sendo um mês bastante interessante para os lançamentos de jogos. Tivemos aí o Long Fallen Feathers, que sinceramente eu não gostei muito, então não sei nem se eu vou trazer material para esse canal sobre o Shang Fallen Feathers. Mas o Well World, ele é uma grata surpresa para mim, apesar de saber do lançamento, eu não tinha expectativa para esse jogo. E ele conseguiu me surpreender com a gameplay dele, que na hora que você vê, você faz horas que você tá correndo, que você tá atrás de conseguir os objetivos, os personagens são carismáticos, a arte é muito bonita e tudo muito bem feito e diferente do que a gente costuma ver. Então, fica aqui a recomendação e vale muito a pena você jogar o Well World, lembrando que ele está disponível no Game Pass aí para os assinantes. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo ou curtido esse breve review de Well World. É um jogo interessante, mas que realmente, fora esses aspectos que eu falei, eu não sei se eu tenho muito mais a acrescentar sobre ele. Queria saber a opinião de vocês, se já jogaram, se vocês curtem o jogo, ou o que vocês esperavam dele, se vocês tinham alguma expectativa. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Então se inscreva, deixa seu like, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que for publicado por aqui. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.